Olá, turma. Vamos iniciar a disciplina de Fundamento de Jogos Digitais. Tá? Inicialmente, quero fazer uma rápida apresentação. Eu me chamo Emanuel Reis, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará. Tenho pós-graduação em Cibersegurança, tenho pós-graduação em Engenharia de Software, em Inteligência Artificial e sou especialista em Programação Java. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai iniciar com a base, tá, dos fundamentos de jogos digitais. O que nós vamos ver hoje, pessoal? Conceito de software, tá? Porque a base para o fundamento para se desenvolver jogos digitais é o software, né? Então, vamos ver os tipos de software, alguns tipos de software, que são muitos, tá? Dentro de software, a gente vai ver os dispositivos de entrada e saída, o processamento, tá? Um conceito de variáveis e constantes, e funções e procedimentos. Ok? Tá, mas aí eu quero que vocês questionem aí. Quando surgiu o conceito de software? Alguém sabe dizer? Alguém tem uma noção aí de quando surgiu o conceito de software? Acredito que todos vocês já nasceram com o conceito de software. Desde quando vocês iniciaram a vida, começaram a utilizar os primeiros smartphones de vocês, vocês já utilizam o software. Mas aí, como é que ele surgiu? Sabe me dizer? Alguém tem aí alguma informação? Alguém pesquisou? Sabe de alguma coisa? Beleza, então vamos lá, vou passar para vocês a dica. É esse cara aí, ó, um americano chamado Joe Ryder Turkey, tá? Ele é um estatístico, tá? Em 1958 ele fez um artigo e ele publicou o conceito de software pela primeira vez e também o conceito de bit, né, binário. Na época e na década de 50 ele foi um revolucionário, né? Ele expôs aí um trabalho científico muito interessante, tá? Então, o que é que a gente entende como software? Software, em um computador, ele é a parte lógica, né? Ele é a parte que manda instruções para o hardware. E o que é o hardware, gente? O hardware é a parte eletrônica, tá? São as placas, são os circuitos eletrônicos, o computador em si. No caso, vocês têm um conceito de mobile, né? De smartphone, tablets. Só que nem sempre foi assim, tá? Antigamente, a gente trabalhava apenas com computadores. Os computadores eram imensos, mainframes, eram do tamanho de salas, do tamanho de empresas. Eram aparelhagens muito grandes para se ter um computador. Hoje, nós temos isso na palma das nossas mãos. Olha que legal, olha como avançou a tecnologia, né? Então, vamos em frente. O software. O software ele é popularmente conhecido como programa, né? É aquilo que tu utiliza. Mas o que é um software? Qual a definição de software? Software nada mais é do que um conjunto, uma sequência de instruções, tá? Que elas são interpretadas pelo computador com um objetivo específico, tá? Então, todo software ele vai ter um objetivo, ele vai realizar uma função específica. Então, por exemplo, se vocês quiserem escrever um texto, a gente tem software de escritório chamado Office, né? Por exemplo, para escrever um texto, vocês vão ter o quê? O Word. Quem usa o Word aí? Quem usa o Windows? Quem usa a Microsoft aí? Excelente. Para fazer os trabalhos, né? Para fazer toda a parte digital aí da escola, vocês usam. Para fazer cálculos, para colocar em planilhas, é o Excel, né? E para fazer a apresentação, igual o que eu estou fazendo aqui, qual vocês utilizariam? Excelente, pessoal. Vocês estão antenados, vocês estão ligados aí na tecnologia. Muito bem. Agora, vamos avançar um pouco no mundo do software, né? Vamos entender agora como é o software, como ele funciona, como ele é idealizado, como ele é feito, programado, né? Então, vamos lá. Nós temos os tipos de software, tá? Muito interessante. Nós temos software que produz software. Olha aí que legal. Nós temos o software de programação. Esses softwares de programação, eles são chamados de IDE, tá? Nós temos vários, nós temos
Dependendo da linguagem de programação, tu pode ter um tipo de software, tá? Específico para. Nós temos várias linguagens de programação. Nós temos PHP, que é para fazer páginas web, nós temos Java, que é para fazer vários tipos de software. Nós temos o mais antigo, antes do Java, antes do PHP, nós tínhamos o Pascal, C, C++, e esse mundo que a gente chama de Dev, né? Develop, ele é imenso, tá? Ele é um universo. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se interessar em participar desse mundo. E essa é a minha grande motivação. Mas vamos em frente. Temos software e sistemas. Porque vários softwares, eles precisam se conectar no hardware para funcionar. Só que tem um detalhe, pessoal. Quem é que controla o hardware? É um sistema específico, chamado software sistema operacional. Tá? Então, toda vez que tu adquirir um computador, toda vez que tu adquirir um smartphone, um tablet, obrigatoriamente eles vão já vir instalado neles um sistema operacional. O sistema operacional é que te fornece a capacidade de interagir com o teu hardware. Sem o sistema operacional, tu não faz nada. O hardware está lá, o hardware ele não tem interação. Então, o sistema operacional, entre aspas, ele dá vida para o teu hardware, certo? Além disso, como o sistema operacional é uma camada que ela fica acima do teu hardware, existem camadas acima do sistema operacional, certo? Que a maioria de vocês tem muita experiência com isso, que são os aplicativos. Me fala aí, qual o aplicativo que vocês mais usam para assistir stream de vídeo? E para maratonar as séries de vocês? E para ouvir música? Excelente. Vocês já estão percebendo que tem uma variedade muito grande, né? Alguém pensou nisso, alguém facilitou a vida de vocês, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sempre foi assim, tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu passei por essa fase. As músicas, elas eram gravadas em gravadoras grandes, como a Digirecord, tá? a Sony. Então, quando um autor ele fazia a composição de uma música e o cantor interpretava, era gravado em um disco. E esse disco ele tinha número de faixas certos para rodar. Por exemplo, se tu gostasse só de uma música daquele autor, obrigatoriamente tu tinha que comprar o disco que vinha às 12 para tu escutar uma música, certo? E isso durou muito tempo, durou décadas. Só que teve um cara revolucionário, que quebrou esse paradigma através de uma disruptura. Eu vou falar para vocês que a marca dele é uma maçã mordida. Qual é essa marca? Muito bem, pessoal, muito bem, excelente. É a Apple. Agora, vamos mais fundo aí. Quem é o cara por trás da Apple? Quem é o cara que criou a Apple e fez a Apple ser o que ela é hoje? Excelente, pessoal. Steve Jobs. Tá, mas vamos lá. Através do iPod, você lembra do iPod? Talvez muitos de vocês não conhecem, mas o iPod, ele revolucionou o mundo da música. Por quê? Com o iPod, tu podia baixar a música que tu queria e escutar só ela. Então, de vários autores, certo? Tu podia baixar, eu quero uma música daquele LP, outra música daquele LP. Hoje isso é muito simples para você. Você vai no Spotify, né? E vocês escolhem a música que vocês querem. Mas quem iniciou esse conceito e quebrou tudo isso foi o iPod. Então, olha aí a evolução da tecnologia fazendo diferença na vida de vocês hoje. Então, o software é um mundo fantástico. Eu sou muito entusiasmado com software. Vocês vão perceber isso. Então, vamos lá, pessoal. Beleza, vocês até hoje, vocês são usuários. Mas a minha intenção é que vocês se transformem em grandes produtores de software, né?
Então, vamos para os principais conceitos. Vamos lá. Como é que o software funciona? O software funciona da seguinte forma. A informação entra no computador, aí ela é guardada no endereço de memória, aí o processador tem instruções que vão executar em cima daqueles dados, vão se transformar em outros dados, os dados vão ser gravados em outro endereço de memória e eles vão sair para ser exposto na mídia. Por exemplo, esses locais de memória nós chamamos de variáveis, tá? Só que variáveis tem dois tipos, tem variáveis e tem constantes. Tá? O que é uma variável? Tá? São itens de dados com um nome e um valor que pode ser alterado durante a execução de um programa. Por exemplo, você entra com um dado, por exemplo, você entra com a tua idade. Vamos supor que vocês têm 17 anos. Um de vocês tem 17 anos. Só que chegou a data do teu aniversário. Aí o que foi que aconteceu com você? Você ficou mais velho, né? Você aumentou o ano de idade, então você incrementou um ano. Então, aquele teu dado que era 17, a partir da data do teu aniversário, ele passou a ser 18 anos. E esse local de memória, ele vai ser atualizado com a tua nova idade. É por isso que ele é variável, ele varia de acordo com alguma instrução que o software faz. Então, esse software que eu falei, ele é muito simples. Ele pega e atualiza a tua idade. Então, quando chegou na data do teu aniversário, ele foi lá e transformou a tua idade de 17 anos para 18. Tá? Olha o exemplo ali. Variável 1. Variável 1 é uma variável com número inteiro 1. Um número inteiro 2. Variável 2 é outro local de memória, como se fossem caixinhas dentro do teu computador, como se fossem pastas. Só que no local de memória. É mais baixo nível do que o Windows. Tá? Eu estou falando isso já a nível de hardware. Aí tu entra lá na variável 2 e coloca 3. Aí tu vai criar um terceiro local de memória, que tu vai chamar de soma. Aí tu vai dizer a soma, vai ser a soma desses dois números. Então ele vai lá nos endereços de memória e pega. Eu quero que a variável 1 e a variável 2 sejam somados, vai criar um novo valor que é a soma dos dois. Certo? Aí a pergunta que eu te faço. É somente número que pode ser guardado em um local de memória? Alguém sabe me dizer? Me dá um outro exemplo aí de dado. Uma imagem, positivo, uma imagem, um texto, um áudio, né? Tudo pode ser gravado na memória, correto? Então, só que nós temos alguns tipos para programação, nós temos alguns tipos específicos. Por exemplo, a gente chama isso de tipo de dados, tá? Nós temos os inteiros, que é número de 1, números que eles não têm casas decimais, tá? Nós temos os doubles, que são os números reais, que eles têm em casas decimais. Nós temos também os números, dados booleanos. O que é um booleano? É um true ou false. Tá? Então, vocês vão me responder agora. True ou false. Tá bom? Vamos lá. Todos aí da sala vão ser aprovados na disciplina de Fundamentos Digitais. Respondo. False? Isso é mentira? Vocês não vão ser aprovados? A grande maioria vai ser true, certo? Então, o booleano, ele é lógico. Então, ou é verdadeiro ou é falso, certo, pessoal? Então, vamos lá. A gente está guardando tipos de dados na memória, tá? Esse conceito é fundamento. Ele era um pouquinho chatinho, mas lá na frente vocês vão entender por que ele existe. Tá bom? As constantes. Olha as constantes. Elas também são um tipo de informações na memória. Só que eles não podem ser alterados. Tá? É muito parecido com variáveis, só que eles não podem ser alterados. Por exemplo, o número π.
O número π é um número que ele existe, ele é baseado lá numa construção física, matemática, e ele vai sempre ser 3,14 dízima, tá? Então, ninguém pode chegar lá e alterar o número de π, porque ele é uma constante. Taxa de juros. Taxa de juros, dependendo do que ocorrer, ela não pode ser alterada, porque ela vai variar, ela vai interferir no valor do preço das coisas. Então, ela não pode ser alterada. Então, ela se transforma em uma constante. Velocidade da luz também. Até hoje, ninguém descobriu uma outra velocidade da luz. Então, a velocidade da luz também é uma constante. Tá? Pessoal, beleza. Eu te expliquei os tipos de dados, onde eles são guardados, que é no endereço de memória. Agora, vamos lá. Dispositivos. Nós temos os dispositivos de entrada, nós temos os dispositivos de saída e nós temos os dispositivos de entrada e saída, que são híbridos, tá? Agora sim, eu tenho certeza que vocês já têm familiaridade com esses dispositivos. Vamos lá. Me dá um exemplo de dispositivo de entrada de dados. Não ouvi. Então, o carregador, ele não é um dispositivo de entrada de dados, tá? Ele é um dispositivo de energia. Então, vamos lá, voltando. Imagina que vocês estão na frente de um computador, vocês querem colocar uma informação para o computador, ou para o tablet, ou para o smartphone. Qual é o dispositivo que vocês usam aí, dessa imagem aí? Tá, vamos lá. Excelente, pessoal. Olha, o microfone, que é o que eu estou usando aqui, ele é um dispositivo de entrada, porque ele está entrando a minha voz como dados para o computador, certo? Para chegar até vocês. Então, meu microfone é um dispositivo de entrada. O mouse também é um dispositivo de entrada, porque ele faz ações, ele me diz onde eu quero direcionar a minha ação no computador. Um teclado principalmente, né, pessoal? Porque o teclado coloca o quê? Coloca as informações que eu quero que sejam disponibilizadas para o meu programa. Dispositivo de saída, muito simples. A tela que vocês estão recebendo a minha imagem é um dispositivo de saída, porque ela pega a minha imagem, que sai da câmera aqui, e passa por um processamento, ela é quebrada em pacotes, ela vai via internet, ela chega aí, ela é remontada e ela é mostrada aí para vocês, na forma de imagem. Então, todo esse processo está acontecendo aqui. Tá? Uma impressora, um data show, tudo isso é dispositivo de saída. E dispositivo de entrada e saída, eles são chamados de híbridos. Me dê um exemplo de dispositivo híbrido. Ele tem as duas funções. Beleza, pessoal, era isso que eu queria que vocês respondessem. Excelente. Excelente mesmo. Então, está na palma da mão de vocês, né? Um dispositivo que já faz as duas coisas. Mas vamos lá. Agora que você já sabe o dispositivo que coloca a informação para dentro do computador, onde essa informação é armazenada, como ela é armazenada, vamos ver as instruções, tá? Que o processador utiliza. O que ele vai fazer com os dados? Os dados já saíram de vocês, já entraram no computador, já estão armazenados, mas até agora eles não fizeram nada. O que é uma função? Uma função nada mais é do que um procedimento. Uma função e procedimentos são instruções que são responsáveis por manipular os dados que estão lá no computador armazenados, tá? Qual a diferença entre elas? A função, ela te traz um retorno. Por exemplo, tu inseriu o número 3 lá, tu guardou na memória o número 3. E aí qual é a instrução? É uma raiz quadrada. Eu quero a raiz quadrada daquele número. O que é que ele vai retornar? Qual a raiz quadrada de 3? Vamos lá, pessoal. Excelente, pessoal. Mas se eu pedir somente para a tela escrever uma informação na tela, ela só vai escrever.
Entendeu? Por exemplo, eu posso fazer um procedimento aqui que ele vai escrever um nome na tela, por exemplo, Alô Mundo, Hello World. Eu vou dizer, olha, essa instrução vai apenas escrever. Olá, turma, tudo bem? Como é que tá? Ele vai lá e escreve. Ele não vai dar nenhum retorno para mim no programa, mas ele vai só escrever na tela. Então, as funções e os procedimentos, eles são a manipulação dos dados que foram inseridos por vocês no computador. Pessoal, temos 2 minutos, 1 minuto e meio. Tem alguma dúvida? Eu posso ajudar? Tá legal o ritmo? Beleza, pessoal? Jéssica, nós vamos dar uma parada, vamos fazer uma pausa agora, tá? E assim que retornar, você avisa a gente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Só recapitulando o que nós passamos antes do intervalo, tá? A gente tem uma informação. Essa informação, ela é inserida dentro do computador através dos dispositivos de entrada. Tá. Tá, vamos lá, pessoal. Muito importante, hein? Vai cair na tarefa, vamos entender. Legal. Temos os dados eles são inseridos no computador através dos dispositivos de entrada. Chega lá, eles são armazenados num endereço de memória. Aí daí que eles ficam. Daí eles ficam. Já? Tá, vamos lá. Os dispositivos de entrada, eles colocam os dados para dentro do computador, onde são armazenados em endereço de memória. Aí os dispositivos ficam lá, e os procedimentos e as funções manipulam esses dados, tá? Isso é chamado de processamento, tá bom? O que é o processamento? O teclado, que é um dispositivo de entrada, ele insere, através das suas teclas, dos seus números, dos seus símbolos, os bits para dentro do sistema operacional, tá? Aí o que é que o sistema operacional faz? O sistema operacional ele tem uma instrução. Por exemplo, neste exemplo aí, ele tem uma instrução ali, print hello world. O que é que está falando? Escreva, imprima o hello world na tela, só isso que ele vai fazer. Aí o dispositivo de saída só faz executar o que a instrução está pedindo, tá bom? Mas como é que funciona de fato? Lá dentro do computador, lá dentro do processador, existe a CPU. A CPU é a unidade de processamento e controle. Ele tem uma unidade lógica e tem uma unidade aritmética. O que é que vai fazer? O dispositivo, as informações, os dados, eles entram na memória e a CPU vai buscar as informações da memória e devolver para a memória. Eles que fazem o processamento. E o dispositivo de saída, certo? Tudo está baseado na memória. Então, a memória é um componente fundamental para a parte de software, tá? É muito importante. O processamento funciona dessa forma. Olha aí, os dados são armazenados em endereço de memória, certo? São definidos como variáveis e constantes, dependendo da característica deles. Tá? Aí ocorre uma manipulação desses dados através do processamento, que pode ser funções e procedimentos, que é function e procedure. E eles são, o resultado deles é gravado em outro endereço de memória que vai ficar disponível para ser disponibilizado no dispositivo de saída, tá? Antes desse exemplo de software, eu vou passar a atividade para vocês, tá bom?
vai ser feito em 20 minutinhos, só um momento. Tá aqui a atividade. Eu vou passar um QR Code, tá? Essa tarefa, ela é feita, é um forms, é um formulário, vocês vão colocar a câmera do celular de vocês e vão capturar, vão preencher o nome de vocês, o e-mail, e vão responder, múltipla escolha, são 5 questões, tá? Ela vale ponto. Esse conteúdo, ele está baseado no que nós fizemos até agora, tá? Não deixe de responder porque está valendo nota, tá, pessoal? Olha só, vamos continuar aqui, que essa é a melhor parte da aula, tá? Deixei para o final a melhor parte, temos 7 minutos, vamos lá. Pessoal, muita atenção, a gente vai mostrar agora um software. Vamos mostrar agora um software produzido aqui pelo professor, tá bom? Olha só, o que foi que eu expliquei para vocês? Um software, ele é uma sequência de instruções, correto? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma sequência de instruções. Lá vai, receba os dados do aluno, nome e turma. Informe qual o curso que o aluno irá participar. Imprima na tela de boas-vindas contendo as informações do aluno e do curso que ele está matriculado, ok? Então, nós fizemos esse conteúdo aqui numa linguagem chamada Java, linguagem de programas Java, e a IDE NetBeans. A IDE é aquele programa que fabrica programas, né? É a IDE, recebe a linguagem de programação. Então, o que foi que eu fiz aí? A gente eu recebi os dados que eu coloquei uma informação na tela. Informe o nome do aluno, aí fiquei esperando o aluno digitar. Depois informe a turma, aí esperei o aluno digitar. Aí depois informe o curso, esperei o aluno digitar. Quando o aluno coloca a última informação e aperta o Enter, aparece a mensagem. Vamos lá. Olha o que aparece de informação aqui, olha o que aparece de resultado. Informe o nome do aluno, eu coloquei um aluno fictício, Eduardo. Aí informe a turma, primeiro ano, primeira série, né? Que no caso é de vocês. Informe o curso, programação em jogos digitais. Quando eu aperto Enter, vai aparecer essa mensagem. Seja bem-vindo ao curso Programação em Jogos Digitais, aluno Eduardo, tá? Primeiro ano. Agora vamos fazer isso ao vivo. Tá aqui o programa, tá? Então eu vou rodar ele. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu consegui aumentar aqui. Tá? Então eu vou rodar ele aqui. Só um momento. Vamos colocar para rodar. Rodando. Aí o que é que ele pede? Informe o nome do aluno. Me dá o nome do aluno aí. Não estou ouvindo. Não entendi. Não entendi. Mariana. Mariana, certo? Olha só, vou apertar o Enter. Qual é a turma dela? Primeira série, certo? Primeira série. Qual é o curso? Fundamentos, certo? Aí quando eu apertar o Enter, ele vai realizar as instruções que eu programei. Bem-vindo ao curso de Fundamento de Jogos Digitais Mariana, primeira série. Ele poderia fazer várias coisas, ele poderia cadastrar no sistema, ele poderia inserir nota, ele poderia fazer tudo o que eu tivesse configurado. Então, um software nada mais é do que isso, uma sequência de instruções. Ok, pessoal? Esse é o exemplo, tá? Então vamos lá, pessoal. Já fizemos a atividade, né? O que foi que nós vimos hoje? Recapitulando, nós vimos o conceito de software,
certo? Uma definição de software. Eu fico bem tranquilo que nessa turma, a maioria de vocês tem esse conhecimento, né? Utiliza software diariamente. Isso é muito bom para a disciplina. Tipos de software, dispositivo de entrada e saída, onde as informações são guardadas no computador, que são as variáveis e as constantes, e os procedimentos e funções, que são as instruções propriamente ditas. Certo, pessoal? Agora, eu preciso que vocês me digam o seguinte: dúvidas. Tem alguma dúvida? Ficou algo... ficou alguma informação aí que gerou dúvida? Vamos, temos 1 minuto para responder. Pode ser qualquer coisa, pode ser conceito. Falem aí. Solta a voz, pessoal. Olha só, turma, muito importante, essa aula, ela está sendo gravada e vocês vão poder assistir ela depois, tá bom? Então, vocês vão poder, baseado nesse resumo, vocês vão poder assistir a aula e fazer a atividade aí que a professora está pedindo, ok? Pessoal, equipe, turma, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, tá? Desejar para vocês bons estudos e nos veremos na próxima aula, ok? Um abraço a todos!